A paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo e todos os nossos seguidores do canal Monte Sião. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui, meus amados, mais uma vez, para levar até você mais uma mensagem da Palavra de Deus, baseada no texto bíblico, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 8, que tem como tema a ressurreição de Jesus Cristo. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos agora, ele trata exatamente da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas neste mundo afora que não acreditam na ressurreição. Mas a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa concreta. Ela é um testemunho do poder de Deus que Ele tem sobre a morte. Pois muito antes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós já vimos Deus ressuscitando pessoas através dos profetas, como Eliseu, como Elias e muitos outros, que foram ressuscitados. Ezequiel, quando está no vale de ossos secos, aquele vale de ossos, ele profetiza, Deus manda ele profetizar, e ele profetiza, e aqueles ossos reviveram. E assim foi, então, quando entra no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, nós temos história pelo menos de 3 ressurreições que Jesus fez. Isso já dava a entender o poder que Deus tem sobre a morte. O salmista, escrevendo, diz que não era possível que ele visse a corrupção e nem que a sua alma fosse retida, a sepultura pudesse retê-lo. Aleluia! Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E isto ele já tinha dito para os seus discípulos, que era necessário que o Filho do Homem padecesse na mão dos homens, que fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse dos mortos. E isto, meus amados irmãos, é a garantia da nossa ressurreição, porque, como diz o apóstolo Paulo, se ele não ressuscitou, em vão é a nossa fé, e em vão
é a nossa pregação do Evangelho, porque a ressurreição de Jesus Cristo, ele é a base de todo o Evangelho de Cristo. Se não fosse a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a pregação do Evangelho não tinha fundamento. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele disse: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos crer na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é uma coisa real. E ele prometeu, aleluia, ir para o Pai e voltar outra vez. Se a morte tivesse retido o Senhor Jesus Cristo na sepultura, nada disso poderia acontecer. Nem a ressurreição dos mortos, nem o arrebatamento da igreja. Então, tudo isto vai acontecer porque realmente Cristo ressuscitou, como está aqui registrado no livro de Marcos, está registrado em Mateus, está registrado em Lucas e está registrado em João, no Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele fala em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, aliás, no capítulo 4 de Tessalonicenses, nós vamos ler aqui para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, se eu não me engano. Ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não prevaleceremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Está falando que Jesus está dando a certeza, meus irmãos, de que Jesus morreu e ressuscitou. Então, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa real. Ela aconteceu realmente. Aleluia! E ele está aqui prometendo a voltar para vir buscar a sua igreja. Esse assunto da ressurreição é um assunto que interessa a todos quantos creem em Deus, porque não é possível você dizer que crê em Deus e não crê no arrebatamento, ou não crê na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já disse o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que seria vã a vossa fé se nós não cresse no arrebatamento da igreja, ou se nós não cresse na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se verdadeiramente Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria em vão, e a nossa fé também, porque a nossa fé, ela está baseada exatamente em que Cristo morreu, mas não está mais no sepulcro. Ou seja,
ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, intercedendo pela igreja. Então, meu prezado amigo, meu prezado irmão em Cristo, você, se tem alguma dúvida da ressurreição de Cristo, tire essa sua dúvida. A nossa fé está baseada exatamente nisso, e é só nós lermos a palavra de Deus que nós vamos encontrar vários textos da palavra que vai falar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo, antes de morrer, antes de ir para a cruz, ele falou para os seus discípulos, dizendo que era necessário que ele fosse entregue na mão dos pecadores e sofresse muita afronta, sofresse muitas coisas, fosse crucificado, morto, mas que ao terceiro dia ele ressurgia dos mortos. Os homens da lei na época, eles não acreditavam nisso, mas depois da morte, eles então ficaram com medo e que os seus discípulos fossem ao sepulcro, roubassem o corpo de Jesus e espalhassem por aí que ele tinha sido ressuscitado. Então eles colocaram alguns soldados para guardar o sepulcro, além de ter lacrado a pedra, eles ainda colocaram sentinela para que nada disso acontecesse. Mas com o poder de Deus, ninguém consegue detê-lo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos desceram, removeram a pedra, Jesus saiu e ressuscitou. E o que acontece, meus amados? Quando os soldados ficaram trêmulos, medo, desmaiaram com medo dos anjos, porque não sabiam o que estava acontecendo, e amanheceu o dia, eles viram que o sepulcro estava vazio. E então eles foram aos sacerdotes e disseram: olha, nós dormimos, infelizmente aconteceu isso aí, e nós ficamos desmaiados e não vimos o que aconteceu, só sei que o sepulcro está vazio. Os sacerdotes então inventaram para eles, deram dinheiro para eles dizerem: nós dormimos, e vieram os seus discípulos e roubaram o corpo dele, para não acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela é uma realidade para fundamento da igreja, para a salvação das nossas almas, porque se ele não ressuscita, não tinha salvação de alma. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.